dia, crianças! Que domingo maravilhoso, hein? Que vocês acordaram animados, felizes para a nossa EBD. Agora, 10h15 da manhã, um domingo lindo que o Senhor nos deu para todos nós nos reunir e aprender mais da palavra de Deus. Criança, hoje, que lição é hoje? Ai, gente, que lição é hoje? Não sei se eu lembro. Deixa eu ver. Passou 1, 2, 3. Nós já estamos na lição de número 11. Criança, vocês lembram que na lição número 3, que a tia contou sobre a cura da mulher? Que mulher que foi? A sogra de Pedro. Lembraram? Refrescaram a memória? A tia disse que quem estivesse com a revista, olha, bonita, sem rasgado, toda certinha, com a capa no lugar, ia ganhar um brinde? Olha, crianças, está chegando, hein? Falta só a lição 12 e a lição 13. Faltam 2 lições para a gente ver a revista de vocês, se está toda bonitinha. Hoje é a lição número 11. Então, pega a revista, pega o livrinho para a gente fazer a oração, a Bíblia, porque a Bíblia não pode faltar na nossa EBD. A nossa EBD, todos os domingos, acontece nesse mesmo horário. Nós estamos aqui reunidos para aprender da palavra de Deus. E está faltando alguma coisa? Pega a ofertinha. Porque também na casa de Deus, no nosso culto, a nossa oferta nós não podemos esquecer. A não ser que a gente não tenha um dinheirinho, mas olha, se não tem muito, você pode dar 10 centavos, 50 centavos. O importante, criança, é você ofertar, porque o culto tem oração, tem louvor, tem palavra e tem oferta, onde nós servimos ao Senhor com o nosso din-din. Tá bom, crianças? Então, vamos começar? Vamos começar orando. Mas antes de orar, eu quero dizer para todos os visitantes que vocês são muito, muito bem-vindos. Visitante, curte também, pode comentar aí nos comentários, crianças. Comenta lá, fala o que você está aprendendo, como está sendo a sua aula, se você está conseguindo entender ou se você não está conseguindo entender. Se você gostou ou se você não gostou, pode comentar aí nos comentários. E curtir e compartilhar com os amiguinhos, tá bom? Fazendo assim, você está anunciando o Evangelho de Cristo. Vamos, então, começar a nossa oração? Nós vamos orar Salmos, hoje, dia 12. Nós vamos orar Salmos número 12. Salmos número 2, a palavra de Deus, que é a Bíblia, é pura e verdadeira. Então, vamos todo mundo bonitinho assim, fazer assim com a mãozinha para orar? Quem sabe ler, pode ler no livrinho, tá bom? Senhor Deus, que possamos aprender a amar e a viver a Bíblia, pois ela é a tua palavra. Agora, nós vamos orar pelas crianças de Eritreia. Senhor, proteja as crianças da Eritreia e suas famílias, liberta os pais que estão presos. Vamos agora orar, todos nós, um pelos outros? Papai do céu, muito obrigado por esse dia, por este domingo, Senhor, onde as crianças do jardim de infância, da idade de 5 e 6 anos, estão sentados para aprender mais a tua palavra. Abençoe cada criança, cada visitante, cada papai e cada mamãe que está aqui nesta manhã. Seja com cada um de nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu já tomei café. Vocês já tomaram café? Tão fortes e animados? Então, vamos para o título da nossa lição, hein? Qual o título da lição mesmo? Eu só sei que é a lição número 11. Fala aí para mim. Quem quer escrever rapidinho no chat? Escreve aí no chat. Jesus anda sobre as águas. Jesus, crianças, como que é isso? Andar sobre as águas? Nós vamos agora ouvir um louvor que tem a ver com a nossa história. Enquanto nós louvamos, nós vamos ofertar.
Porque depois nós vamos entender esse negócio direito, hein, de andar sobre as águas, hein? Fica atento ao louvor que tem a ver com a história e oferta na casa de Deus. Vamos lá? Todo mundo ofertando? Quem trouxe a moedinha? Quem separou aí? Quem não separou ainda, corre lá, pega, guarda no cofre para você trazer para o culto à noite. Ou você, visitante, pode também ofertar usando as ferramentas que aparecem para você. O nosso Pix, ou PicPay, ou fazer uma transferência. Vamos lá, todo mundo? O vento soprava, as ondas subiam, uau, uau, uau. Os discípulos tremiam, ui, ui, ui. Achavam que vinha um fantasma, ai, ai, ai. Mas era Jesus, ó, ó, ó. Andando sobre as águas, uai, uai, uai. Pedro também quis andar, ei, ei, ei. Caminhou sobre o mar, bravo, bravo, bravo. Mas Pedro teve medo, af, af, af. Começou a afundar, socorro. Mas Jesus segurou, e pro barco o levou. Viva, viva, viva. Opa, oba, ah. Se estou com Cristo, para de ai, ai. Opa, oba, ah. Não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Opa, oba, ah. Se estou com Cristo, para de ai, ai. Opa, oba, ah. Não vivo mais com medo, aprendi a confiar. O vento soprava, as ondas subiam, uau, uau, uau. Os discípulos tremiam, ui, ui, ui. Achavam que vinha um fantasma, ai, ai, ai. Mas era Jesus, ó, ó, ó. Andando sobre as águas, uai, uai, uai. Pedro também quis andar, eita, eita, eita. Caminhou sobre o mar, bravo, bravo, bravo. Mas Pedro teve medo, af, af, af. Começou a afundar, socorro. Mas Jesus segurou, ufa, ufa, ufa. E pro barco o levou, viva, viva, viva. Opa, oba, ah. Se estou com Cristo, para de ai, ai, ai. Opa, oba, ah. Não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Opa, oba, ah. Se estou com Cristo, para de ai, ai, ai. Opa, oba, ah. Não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Oba, opa, oba, opa, oba, ah. Oba, oba, opa, oba, opa, oba, ah. Opa, oba, Crianças, opa, esse opa, trava-língua é um pouquinho difícil. Opa, oba, Vamos opa, tentar oba, fazer opa, junto oba, comigo? ah. Opa, oba, opa, oba, opa, oba, 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 ah. Opa, oba, ah. Se estou com Cristo, paro de ai, ai, ai. Opa, oba, ah. Não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Opa, oba, ah. Se estou com Cristo, paro de ai, ai, ai. Opa, oba, ah. Não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Agora, crianças, que todo mundo já ofertou, vamos fechar o olhinho e agradecer a Deus? Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esta oferta que cada criança ofertou. Abençoe aqueles que contribuíram e aqueles que não puderam, mas que o Senhor possa prosperar na casa deles e eles venham ofertar no próximo domingo. Em nome de Jesus. Amém. Deus é tão bom, tão poderoso. Crianças, que cada vez, cada domingo que passa, que nós aprendemos as lições, a gente vê e fica admirado, não é, criança? Vocês conhecem alguém assim que tem tanto poder? A gente até ouve falar na televisão, nos desenhos que vocês gostam de assistir, que eu sei, sobre super-heróis, não é? Mas esses super-heróis, criança, é tudo falso, tudo mentira, tudo montagem, tudo invenção. Eles não têm poder, ó, nenhum. Agora, este que eu vou falar agora, ele é poderoso. Por acaso vocês já ouviram falar de alguém que andou sobre as águas? Mas eu já ouvi, olha, está aqui
aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje Mateus, capítulo 14, versículo 22 até o versículo 32. Fala exatamente a história de hoje. Você pode ler depois. Se você não sabe ler, pede um adulto para ler para você, tá bom? Jesus, criança, ele é esse poderoso e ele anda sobre as águas. Mas o versículo de hoje vai mexer com a gente. Quem decorou o versículo aí? O nosso versículo para memorização está lá em Hebreus, capítulo 11. Sabe o que fala lá no versículo 6? Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Tem gente que fala assim: não, mas eu tenho fé, eu tenho muita fé. Quando acontece alguma coisa, perde a fé. Uma coisa ruim, difícil, perde a fé, perde a esperança. Mas olha, sem fé, ninguém. Ah, não, tia, tem gente que consegue sim. Não, a Bíblia diz que ninguém pode agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós vamos ter muita fé. Se alguém aí hoje de manhã está com pontinho de interrogação, está com dúvida, pode jogar a dúvida fora e ter fé. Vocês sabem o que é fé, crianças? Quem sabe o que é fé aí? Fala para a tia no chat. Escreve aí rapidinho aí. O que é fé, hein? Fé. Ah, eu tenho fé que agora é 10 e alguma coisa. 10h20, 10h25. Daqui a pouquinho eu vou comer uma comida gostosa da mamãe, um almoço delicioso. Isso é fé, crianças? Você tem fé que você vai almoçar. É uma fé natural, que todo mundo sabe que daqui a pouco vai almoçar. Mas, criança, a fé que eu estou falando é uma fé diferente. É ter fé. Essa fé que eu estou falando é você acreditar em algo que você não está vendo, que você não sabe. Que você crê, é crer realmente no impossível, que só Deus pode fazer. Isto é fé. E sabe o que é mais importante? É se você falar que tem fé. Você viver com esta fé, acreditando nisso, que isso que você está falando é verdade. Isso é fé. Você crê naquilo que você não vê. Isso é fé. E nesta manhã eu convido a você, criança, para ter fé em Jesus. Você não pode ver ele hoje, porque ele esteve aqui na terra no corpo físico, mas ele já foi para o céu, ele vai voltar. E nós temos que ter esta fé que ele vai voltar, assim como ele foi, ele voltará. Isso é fé, crianças. E como que eu vou viver, então? Eu tenho que viver conforme a palavra de Deus diz para eu viver. E se eu viver conforme a palavra de Deus, crendo que ele vai voltar, eu vou obedecer a palavra dele. Isso é ter fé. Eu vou obedecer a palavra dele, porque eu sei que ele realmente voltará. E eu convido você, criança, nesta manhã, para acreditar dessa forma que Jesus vai voltar. A ter esta fé, porque sem essa fé ninguém pode agradar a Deus. E a história de hoje fala sobre isso. Fala que Jesus andou sobre as águas, mas teve um homem, criança. Ele pensou que ele tinha fé. Vocês sabem quem é este homem? Vou falar para vocês agora. Jesus, criança, ele ficou sabendo, sabe de quê, criança? Vocês lembram de João Batista? Que ele andava pelo deserto anunciando que viria um, que era Jesus, e ele falava que vai vir um, este vai salvar vocês, vai batizar vocês com fogo. Ele estava anunciando Jesus. João Batista andava pregando o evangelho. Criança, sabe o que aconteceu? Eles mataram João Batista, cortaram a cabeça dele. Foi? Herodes fez isso, cortou a cabeça de João Batista. E Jesus, criança, ele ficou sabendo disso.
Ele era primo de João Batista, né? Ele ficou sabendo, ele ficou triste, mesmo ele sendo Deus, mas ele também era 100% homem e vivia aqui nessa terra com os discípulos e falava do reino de Deus. Jesus também amava João e ele ficou triste, mesmo sabendo que aquilo ia acontecer. E ele se retirou para um lugar mais reservado, lá para o deserto, lá para o cantinho, um lugar deserto, e se retirou pouco com os discípulos, foram descansar. Faz de conta que eles estavam descansando. Não tem quando a gente fica muito triste, fica sabendo de uma notícia ruim e a gente quer ficar no nosso cantinho? Pois é, Jesus estava lá com os discípulos, foram para um lugar mais reservado, mas não teve jeito. As pessoas ficaram sabendo e juntou uma multidão. E Jesus começou a ensinar essa multidão sobre o reino de Deus. E Jesus sempre ensinando, ele não cansava de falar do reino de Deus, porque ele veio aqui nessa terra para isso, para nos ligar a Deus e nos levar para o céu, nos mostrar este reino maravilhoso que só Jesus tem para nós, um lugar de paz, de amor, de alegria. E Jesus, ele curava as pessoas, ele ensinava e salvava as pessoas. E era aquela multidão, crianças, e todos estavam com fome. Você lembra do milagre que Jesus fez? Foi nesse lugar que Jesus se retirou ali, multiplicou os pães, os peixinhos. Essa história a tia não vai contar porque vocês já conhecem. Eu só estou lembrando vocês por que aconteceu o que eu vou falar lá na frente. Crianças, e aí Jesus estava ali e juntou aquela multidão de gente. Sabe o que Jesus falou? Jesus falou, gente, falou com os discípulos, nós precisamos de descansar. Pega o barco. Aí Jesus pegou, olha o meu barco, que barco lindo. Pega o barco, entra no barco, falou com os discípulos, entra no barco e atravessa o lago, atravessa o mar. Mas os discípulos queriam ficar ali com Jesus. Aí Jesus falou assim, não, vai na frente que eu vou despedir das pessoas. É muita gente, eu vou despedir dessa multidão. Eu vou me despedindo deles e vocês vão na frente. E aí todos os discípulos entraram no barco. E foram, eles não queriam ir sem Jesus não, mas eles tiveram que ir, que Jesus ordenou, vai que eu vou depois. E aí eles foram no barquinho, andando. Jesus, depois que ele se despediu daquela multidão de pessoas que eles queriam, sabe o que eles queriam, crianças? Que Jesus ficasse ali para sempre. Porque eles gostaram, né? Porque Jesus operava milagres, curava as pessoas, multiplicava pães. Então eles pensaram assim, esse vai ser muito bom para ser o nosso rei, o nosso mestre. Ele vai ficar aqui, ninguém vai ter fome, ninguém vai ficar doente. Essa cidade, esse lugar vai ser um lugar só de coisa boa. Eles queriam que Jesus ficasse ali. Jesus, não, peraí, eu vim para todo mundo, não vim só para vocês. Não, aí Jesus se despediu deles, subiu para o monte. E Jesus foi orar. Crianças, vocês sabiam, crianças, que mesmo ele sendo Deus, ele reservava um tempo para oração. Vocês estão orando, crianças? Quem está orando aí? Quem está esquecendo de orar? Falar em oração, a lição 9 passou e chegou a lição 11. E eu esqueci, de lembrar vocês do nosso potinho de oração. Todos os dias vocês pegam um potinho de oração e ora por um amiguinho, alguém que está doente, alguém que está triste, que está precisando de uma porta de emprego. Vamos orar um pelos outros. Até Jesus, crianças, sendo Deus, ele subiu para o monte, foi lá em cima para orar. Ele sempre tirava um tempo para orar sozinho. Crianças, a oração é muito importante. Nós necessitamos de falar com Deus. Quando nós oramos, nós estamos falando com o Senhor. E nós precisamos disso. Jesus nos deixou esse exemplo da oração. E ele estava lá no monte orando. Quando ele olhou lá do monte, que ele olhou para aquele mar, aquele lago, que é o mar da Galileia, que o barco já estava longe.
o barco já estava muito longe, lá no meio. E ele estava olhando lá aqueles discípulos lá, criança. De repente, criança, aconteceu umas coisas. Olha o barulho. Que barulho é esse? Começou uma grande tempestade e o barco balançava para lá e o barco balançava para cá. E eles ficaram com medos, porque o barco estava balançando no meio daquele mar, crianças. E aquelas ondas vinham fortes, formando aquelas ondas. Crianças, vocês já andaram de barco? Ai, crianças, quando eu era pequenininha, eu andei num barco aqui mesmo, pertinho da minha casa. Eu fiquei com tanto medo, porque o barco balançava. E eu fiquei com tanto medo que eu pensei que eu nunca mais ia andar de barco. Mas depois de adulta, a tia andou de novo e não ficou com muito medo, não. Mas a tia colocou o colete salva-vida, porque a tia ainda ficou com um pouquinho de medo. Porque eu não sei nadar, eu confesso para vocês, criança. Mas olha, crianças, naquela tempestade, até os discípulos, que eu tenho certeza que eles sabiam nadar, porque eles viviam pescando, eles viviam no mar, então eles sabiam nadar. Mas até eles ficaram com medo. Imagine eu e você. A gente ia morrer de medo, né? E eles ficaram apavorados com aqueles barulhos de tempestade, aquele vento forte que balançava o barco, balançava. Eu acho que eles pensaram assim: cadê Jesus? Jesus falou que era para a gente vir, que ele vinha depois. E ele não aparece. E Jesus estava bem lá, orando, quietinho lá no monte, orando. Crianças, sabe o que Jesus fez? Já estava de noite quando ele viu isso. E ele continuou orando. Quando foi de madrugada, umas 3 horas da manhã, por aí, a 4ª vigília, Jesus fez, sabe o quê? Já estava a hora mais escura da noite. Sabe que horas? Quando está quase amanhecendo. Vocês sabiam disso, criança? Que a hora mais escura da noite não é quando começa a escurecer, é quando está perto de clarear. Olha que legal. Então já estava bem de madrugada. Jesus pegou. Sabe o que Jesus fez? Foi encontrar com eles. E aí, eu não sei se vocês vão ver Jesus. Jesus começou a andar sobre a água. E foi andando. Os discípulos, quando eles viram Jesus, criança, eles olharam assim, aquele homem andando na água, aquela tempestade, aquele vento balançando tudo. Eu acho que eles até esqueceram da tempestade, porque eles ficaram com tanto medo, crianças. Imagine, você no meio de uma tempestade, um vento que bagunça tudo. Eu acho que de vez em quando entrava uma aguinha no barco, porque balançava. E aí, de repente, no meio daquela tempestade, veio uma pessoa andando em pezinha na água, como se estivesse andando na terra. Crianças, eles ficaram com muito medo, eles ficaram muito assustados. Que é isso que estamos vendo? É um fantasma. Jesus falou para eles: não tenham medo, sou eu. Pedro falou assim: ah, não. Que isso? Olhou de novo. Senhor, se é o Senhor, manda eu ir aí até onde o Senhor está. Aí, Jesus, todo-poderoso, não tinha problema nenhum para ele falar isso. Aí Pedro pegou. Jesus falou: pode vir até aqui, Pedro. Vem, desce do barco, vem. Pedro desceu do barco e foi até Jesus. E foi olhando para Jesus, nos olhos de Jesus. E ele foi andando como se ele também estivesse andando numa terra tranquila, numa terra firme. Ele foi andando. De repente, criança, ele começou a sentir o vento ali nele, na roupa dele, no rosto dele. Quando batia aquele vento que ele ouvia, criança, o barulho,
Aí ele começou a olhar para os lados, começou a olhar para cima, para baixo, olhou para a água. Crianças, ele ficou com medo e começou a afundar. Sabe por que ele começou a afundar, crianças? Coloca aí no chat para tia. Começou a afundar. Quando ele viu que ele estava afundando, ele gritou, levantou o bracinho assim: socorro, Senhor, socorro, mestre, me socorre, Jesus. Ele ficou com muito medo e pediu socorro a Jesus imediatamente. E Jesus deu a mão a ele, e ele ficou em pé novamente, voltou a ficar em cima da água. E Jesus falou assim: homem de pequena fé. Porque a fé de Pedro, ó, era bem pequenininha, porque rapidinho ele afundou. Ele perdeu o alvo, que é Jesus. Ele começou a olhar para as coisas do lado dele. Ele tinha que ficar olhando para Cristo. Ele começou a olhar para as coisas difíceis que estavam ao redor. Aí Jesus falou: olha, homens de pequena fé, não tenha medo. Aí eles pegaram e voltaram para o barco. Quando eles voltaram para o barco, que estava tudo tranquilo, porque agora Jesus está no barco, aquela tempestade se acalmou. Porque Jesus acalmou a tempestade. Mas primeiro, antes de Jesus acalmar aquela tempestade toda, ele fez o quê? Acalmou o coração deles. Porque o coração deles estava uma bagunça, todo agitado de medo. Eles estavam... Crianças, se eu estivesse no lugar deles, eu também ia ficar com medo. Eu acho que você também, hein? Imagina uma tempestade. Não tem quando tá chovendo muito, muito, muito. A gente está dentro de casa, aquele vento forte, as árvores balançando. A gente não fica com um pouquinho de medo? Imagina no alto, no meio de um lago enorme. E aquele barco ali, balançando, aquele vento forte. E um homem andando em cima da água. Mas era Jesus. E quando Jesus chega, crianças, as coisas se acalmam, a água ficou calminha, ficou tudo calmo, porque Jesus, ele é poderoso. A tia quer dizer para você nesta manhã, criança, não tenha medo. Mesmo que parece que as coisas não vão dar certo na escola, com os amiguinhos, você não tem amigos, pede a Jesus. O papai e a mamãe tá tendo problema, tá tendo desemprego, tá faltando din-din. Ora, confia em Deus, porque mesmo que as coisas estejam muito difíceis, o Senhor Jesus, Ele acalma a tempestade, Ele acalma o nosso coração. Agora, vamos aprender com Jesus? Vamos tirar tempinhos do nosso dia, da nossa semana para falar com Deus? Vamos dobrar o nosso joelhinho para orar, vamos buscar o Senhor, porque Ele deixou esse exemplo para nós. E eu gostaria muito de convidar você, criança, que também começasse agora a orar, a falar com Deus. Porque é só orando que nós podemos ter força para a gente vencer essas tempestades, esses medos. Porque quando a gente ora, quanto mais a gente fala com Deus, mais pertinho a gente fica de Jesus. E os nossos olhos ficam na direção de Jesus quando a gente fala com Deus. A gente começa a olhar para a coisa certa. E eu convido a você para orar, a falar com Deus. Fecha o seu olhinho aí e ora com a tia. Papai do céu, nesta manhã, eu te peço, Senhor, que a partir de hoje eu consiga tirar tempo para orar, eu consiga parar o que eu estiver fazendo e orar e falar mais com o Senhor, para que eu possa ter fé e confiar em Ti e saber que o Senhor tudo o Senhor pode fazer, não há nada que o Senhor não faça. E em Ti eu confio, ó Deus, e Te agradeço. Amém. Crianças, a tia trouxe aqui para você uma coisa bem legal que você pode fazer aí na sua casa e depois me falar como foi a sua experiência. A tia trouxe 2 copos com água. E eu trouxe, criança, olha, um ovo. Vocês acham, criança, que esse ovo vai
afundar ou não? Olha, a tia trouxe 2 ovos, ó. Você acha que ele vai afundar ou não? Vamos fazer o teste? O que você acredita? A tia vai colocar o ovo. Tchan, 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 tchan. Será que isso aqui é uma pessoa? Faz de conta que é uma pessoa. Será que vai afundar? Ai, que medo. Não quero que afunda, não. Será que vai afundar? Afundou, criança! Essa pessoa perdeu a fé igual Pedro. Ele olhou assim e ficou olhando para a dificuldade e afundou. Agora a tia vai colocar um outro ovo. Olha, esse tá aqui, ó, afundou. Agora nós vamos colocar esse ovinho aqui. Será que ele vai afundar? Ai, que medo! Tomara que ele não afunde, porque esse aqui está representando uma pessoa que tem fé. Vamos ver. Olha que legal, crianças! Que divertido! Esse ovo aqui está representando, olha, o cristão que tem fé. Ele tendo fé, todos nós tendo fé, crianças, a gente agrada a Deus. E esse ovo representando a pessoa que tem fé, ele não afundou. Agora, esse aqui representando a pessoa que não tem fé, ele afundou. Que nós possamos, criança, nesta manhã guardar em nosso coração que sem fé não podemos agradar a Deus. Então, vamos ter fé e confiar no Senhor, porque dessa forma, Jesus vai ficar muito feliz porque nós vamos agradar a Ele. Ficam com Deus e, crianças, façam essa experiência. Depois vocês me falam se deu certo ou não, que eu vou falar para vocês por que um ovo flutuou e o outro não. Ficam com Deus. Um beijo para todos vocês, tá bom? Tchau e até domingo que vem com a outra tia. Tchauzinho.